Estamos chegando no final do ano, época em que muitos aproveitam o recesso de Natal e Ano Novo para cuidar do corpo e da mente. Os consultórios médicos estão super lotados e uma das especialidades mais procuradas é justamente as clínicas de cirurgia plástica. Pessoal, senhoras e senhoras, com o coração batendo forte e a mente tranquila, estamos começando o Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. E o tema de hoje, cirurgia plástica é importante? Frivolidade ou modismo? Vamos conversar aqui. Sejam muito bem-vindos, Dr. Ricardo Palácio, cirurgião plástico, Mário Ranieri, psicólogo e preceptor do curso de psicologia da Universidade Selma. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Tudo bem. Que bom que vocês estão aqui conosco e hoje o tema tá muito bom, né, doutor Ricardo? Maravilha. Algo que você faz todo dia, né? Cirurgia plástica deixou de ser uma coisa só para elite e hoje ela já todo mundo já alcança todo mundo, os cirurgiões plásticos negociam, parcelam, tem gente fazendo propaganda que não pode, de parcelar e até 48 vezes, faz até consórcio, né, para cirurgias plásticas, é uma coisa assim bem maluca. E aí a gente vai começar hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração, vamos falar sobre a rinomodelação, rinoplastia, né? Tudo que envolve blefaroplastia, mamoplastia, que é a redutora, né, de mamas. Enfim, vamos falar sobre o que está acontecendo hoje na cirurgia plástica no Brasil e aqui no Maranhão, não é isso, doutor Ricardo? Isso. Bom, se a gente for começar falando essa pergunta que você fez, Ricardo, sobre a cirurgia plástica, ela é frivolidade, ela é modismo, ela é uma necessidade. A gente pode dividir isso porque, assim, algumas pessoas consideram que cirurgia plástica não é uma medicina, porque não é uma doença. É besteira, ela está indo ajeitar alguma coisa. A gente sabe que o conceito de saúde engloba muito mais do que a ausência de uma enfermidade, né? As pessoas encontram pontos que que causam dor na pessoa, dor psicológica, inconformidades. Às vezes, depois de emagrecimento, a mama fica muito flácida, depois de perda de peso, e até mesmo características anatômicas que a pessoa não gosta. Então, nesse ponto, a cirurgia plástica ela é um aliado à construção da qualidade de vida e do bem-estar. Então, na minha opinião, ela jamais seria uma frivolidade. O que a gente deve ter cuidado é com a indicação da cirurgia plástica. Então, hoje, doutor, a cirurgia plástica ela está muito mais ligada à questão mesmo da saúde e beleza do que a questão do termo acessório, de você ficar dentro de padrões da sociedade. Então as pessoas estão buscando mais qualidade de vida e para isso elas estão se cuidando mais, não é isso? A gente observa que hoje as pessoas se cuidam muito mais do que no passado. A gente vê até mesmo na praia, as pessoas antes não usavam filtro solar. Hoje as pessoas usam filtro solar, as pessoas têm uma longevidade maior, então hoje se vive muito mais tempo. Então o mundo está buscando, de uma forma geral, melhorar a qualidade de vida. A cirurgia plástica ela é apenas um aliado nesse conjunto de medidas que a gente toma para poder ter uma vida mais longa e uma vida também com mais saúde, com mais qualidade e, claro, amor próprio, que é importante. Professor Ranieri, como é que a psicologia vê essa questão das pessoas buscarem mais qualidade de vida, buscarem a beleza, ficar bonita, lente nos dentes, cirurgia plástica, implante capilar, enfim, como é que a psicologia vê essas mudanças que as pessoas estão buscando ultimamente, né, com esse aumento aí da qualidade de vida mesmo, né? As pessoas hoje vivem 90 anos, enfim, a expectativa de vida aumentou. Então, hoje, a pessoa de 50 anos é o antigo 40, não é? Então, as pessoas estão mais jovens, praticando esporte, enfim. Como é que a psicologia vê essas mudanças que estão ocorrendo hoje? Ricardo, a psicologia vê como algo positivo, se faz bem para a autoestima daquela pessoa, se isso permite a ela se sentir melhor consigo mesma, se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Porque uma inadequação ou algo que te incomoda muito pode fazer com que você se retraia, Exato. Pode fazer com que você se sinta angustiado, isso te prejudique no teu fluxo normal da tua existência, do teu viver. Então, se é algo que te faz bem, se é algo que realmente você precisa, ou por uma questão pessoal, ou por uma questão mesmo que
mais biológica, de saúde, é importante que seja feito e geralmente os resultados são muito positivos, né? A parcela de pessoas que sentem inadequações é mínima comparada às que realmente sentem que atingiram os resultados que desejavam nas cirurgias plásticas. A gente vê as pessoas cada vez mais jovens procurando esses tratamentos, né, doutor Ricardo? A questão da mama, a questão mesmo da rinoplastia, a questão da abdominoplastia. As pessoas jovens estão buscando esse bem-estar, né? A cirurgia, a gente pode dizer que se tornou muito mais segura e o acesso às informações está muito mais claro com a globalização. Era uma coisa meio inatingível, não se sabia, tinha muito medo. Então hoje, com a facilidade que a gente tem de ter informações sobre os riscos e sobre as indicações, as pessoas acabam tendo uma facilidade maior para buscar a cirurgia plástica. Como eu falei, é um aliado dessa construção da qualidade de vida. Então, as cirurgias, de uma forma geral, elas têm como toda cirurgia, tem um risco, mas é um risco medido. E a partir do momento que a gente avalia esse risco, a gente pode indicar cirurgias com segurança. Doutor Ricardo, falando em segurança, falando em risco, a gente viu na mídia, agora no final de novembro, que o cantor Naldo Bene, ele foi fazer um procedimento estético, né? Muita gente confunde procedimento estético com cirurgia plástica, com procedimentos de cirurgia plástica. Ele foi fazer uma rinomodelação, que é exatamente um procedimento estético que usa uma técnica de preenchimento com ácido hialurônico de alta densidade, né? E o que ocorreu? Ele teve um princípio de necrose, não é? Então eu queria que a gente olhasse as imagens aí na tela, para a gente ver exatamente o que aconteceu com o cantor Naldo Bene e o seu nariz. Vocês percebem que o nariz ficou bem escuro, né, doutor Ricardo? Ficou com aspecto mesmo assim, bem danificado. E esse procedimento, ele é para aumentar, é isso, doutor? Vamos lá, vamos primeiro diferenciar a rinomodelação da rinoplastia. A rinoplastia é cirurgia. Por exemplo, você tem um nariz que tem uma giba, né, essa parte aqui superior grande. Na rinoplastia se pode reduzir essa giba, é chamada rinoplastia estruturada. Você diminui e remodela o nariz. A rinomodelação, ela só acrescenta. Então, porque o ácido hialurônico, ele é um material viscoso, e aí você vai modificar o nariz injetando essa substância. A anatomia do nariz deve ser muito bem respeitada, porque a necrose vem do excesso de material numa região que é frágil anatomicamente, principalmente a ponta nasal. Se você coloca muita modelação, muita estrutura, você pode fazer uma compressão vasculonervosa, e daí que vem a necrose. Então, o mais importante não é condenar o procedimento. Rinomodelação é ruim, rinoplastia é bom. É entender a anatomia, conhecer bem a anatomia, para se diminuir as chances de qualquer intercorrência. Então, é importante que o paciente que deseja fazer uma modificação no nariz procure um profissional habilitado para fazer seu procedimento. Essas intercorrências, elas são muito comuns nesses procedimentos, doutor? Graças a Deus, não. É uma minoria de casos, mas assim, toda cirurgia, todo procedimento, seja cirúrgico ou estético, ele está sujeito a riscos. Sim. Esses riscos, o paciente deve ser informado desses riscos. Graças a Deus, eles são pequenos, mas a maior possibilidade deles acontecer é justamente quando a gente pula etapas necessárias de segurança. Vou fazer com uma pessoa X que fez alguém da academia que faz um preenchimento, às vezes a pessoa... Curso de final de semana. Curso de final de semana. Então, poxa, é tua saúde, é nosso corpo. Nosso bem maior é a nossa saúde e nossa vida. Então, procure profissionais habilitados, que tem um histórico já, um passado, várias pessoas fizeram, e procure se informar sobre o profissional. Esse é o melhor. Professor Ranieri, como é que a psicologia trata esses casos em que o paciente teve complicações, sequelas, nas cirurgias ou procedimentos estéticos? Isso aflige, né? Ataca muito o emocional das pessoas. Como é que a psicologia trata isso? Perfeito. Hoje a psicologia trabalha com o conceito de psicoprofilaxia cirúrgica, que é o preparo dos pacientes para passarem por uma cirurgia, tanto pode ser estética, plástica, como de outro tipo de cirurgia mesmo, né? E quando acontece de não haver, né, esse bem-sucedido processo de pós-operatório, realmente a pessoa vai ficar fragilizada, vai ficar decepcionada com os resultados, né? E isso carece de um acompanhamento psicoterápico para que ela possa
trazer os mecanismos que ela tem de defesa, de autoproteção, para que isso venha à tona e que isso possa ser trabalhado, ou seja, ressignificando aquilo tudo que tá ali colocado, tentando reelaborar isso e encontrar elementos dentro de si para inicialmente conviver com isso e ter forças para perceber que estratégias podem ser lançadas para remissão, né, desse quadro. Quer dizer que a pessoa faz uma cirurgia para aumentar a autoestima, essa cirurgia acontece uma intercorrência ali, por algum motivo, e aí depois ela vem buscar aí esse auxílio para que essa autoestima volte e com o tempo ela vá... E uma psicoterapia é fundamental para isso, esse acompanhamento psicológico. Continuado. Importante. Bom, há 18 anos, a banda de rock LS Jack estava no auge da carreira. Para quem não sabe, a banda LS Jack é aquela banda que cantava aquela música Ô Carla, eu te amei. Eu sou péssimo como cantor, na verdade, né? Mas ela tem como vocalista o Marcos Mena. E o Marcos Mena, ele resolveu fazer uma lipoaspiração no abdômen. Entretanto, durante a cirurgia, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Foram 2 meses em coma e graves sequelas neurológicas. Ele teve um choque anafilático. Doutor Ricardo, vamos ver as imagens aqui do Marcos Mena, para que a gente possa comentar sobre esse caso. Você percebe que até o rosto dele modificou, né? Ele ficou com um aspecto assim, realmente de alguém que tem um problema neurológico, né? Limitações. E aí, com o tempo, ele começou a fazer muita fisioterapia, muita força de vontade, e ele já voltou a cantar, né? Ele voltou a cantar, ele, inclusive, gravou um clipe novo aí. E aí é o seguinte, ele diz o seguinte, até hoje ainda está no ar, ainda não tenho certeza, mas foi depois da lipo, um choque anafilático que eu tive. Foi por alergia à dipirona, esclareceu o músico falando com dificuldade devido às sequelas geradas pelo período em coma. Doutor Ricardo, nesses casos, o que acontece? Bom, é muito difícil a gente dar um diagnóstico preciso do que aconteceu na cirurgia dele, porque, na verdade, a gente não está lá, né? Então, assim, alergia à dipirona, a gente sabe que a gente faz uma anamnese no paciente, a gente questiona todas as alergias que ele tem. Então, devia ser sabido, né, da equipe médica que ele tinha alergia à dipirona, portanto, não utilizar dipirona no caso dele. Mas existem casos que o paciente apresenta uma alergia que não foi relatada antes. Geralmente, você estar num hospital e não num local qualquer, porque tem gente que oferece procedimentos em vários locais. Em clínicas de bairro, né? Clínicas de bairro, às vezes em academia. Olha só. Já peguei paciente que estava com sequelas de procedimentos que foi feito numa casa. Como teve aquele caso, por exemplo, de um colega, que eu não sei se era médico ou biomédico, que era o que fazia a injeção no bumbum, na casa dele, e teve uma paciente que foi a óbito. Então, mais uma vez, a gente ratifica a importância de você escolher um profissional, onde vai fazer, o local que faz, para ter segurança. No caso do cantor, ele provavelmente teve uma sequela por conta dessa parada cardiorrespiratória, que deve ter evoluído para uma hipóxia, e aí ele ficou com sequelas por conta dessa parada esse tempo todo na UTI. E a questão realmente continua no ar, é um mistério. E não morreu porque estava num hospital bem equipado, né, com profissionais... E aí ele conseguiu sair do caso do coma e está tentando restabelecer sua vida, que é merecida, deve ser feliz e continuar sua vida. Porque o que ele sabe fazer é cantar. Exato. A pergunta que eu faço para os dois convidados é o que leva uma pessoa a ter vontade de fazer cirurgia plástica? Olha, a psicologia percebe essa questão como uma questão de autoimagem. Às vezes você não gosta, a tua autoimagem, né, não te agrada, alguma coisa te incomoda. E essa autoimagem tem a ver com a tua construção do teu eu durante a tua história de vida, né? O meu eu se constrói a partir da minha relação com o outro, isso desde muito cedo. É porque você tem um pai e uma mãe que te fitam nos olhos, que te dirige palavras que você se sente chamado para esse jogo social, que é estabelecido depois de um tempo a partir da linguagem. E todas essas experiências, né, que você vem passando ao longo da vida, vai permitindo, a partir do olhar do outro, construir a tua autoimagem. E aí ela pode ser uma autoimagem positiva e pode ser uma autoimagem negativa, de acordo com aquilo que foi reforçado na tua história de vida. Tem pessoas que
que reforçam mais a questão da beleza. Algumas famílias valorizam muito a questão da beleza, outras a questão da inteligência, da capacidade produtiva. Então, quando você chega na fase adulta ou na adolescência, mas lembrando que também existe as cirurgias plásticas para crianças, né? As corretivas, para os lábios lepoриnos, que é logo dos 7 dias. Reparadora. É reparadora. Mas você também tem as crianças que têm a orelha de abano, que se chama, né? Protuberância. Sobretudo agora, depois da Covid, com o uso de máscaras, né? Aí muita gente ficou com esse problema, essa sequela, né? Então, nesse caso também, né? Às vezes, muito cedo elas começam a sofrer bullying na escola, e isso incomoda elas, e as retrai, as não permite se sociabilizarem, né? Então, nesse caso também, essa autoimagem está prejudicada por esse olhar do outro que me coloca que tem algo inadequado em mim. E aí, quando essa autoimagem não é legal, a minha autoestima também não fica bem. E aí eu procuro algo que a transforme. Então, geralmente são essas dissonâncias, né, daquilo que eu gostaria de ser, ou daquilo que eu acho que sou, ou como sou, que me leva a querer fazer uma correção, uma mudança. E muitas das vezes, mudanças trazem um novo sentido para a vida da pessoa. Ressignifica. Ele passa a se sentir de uma outra forma, onde ele sente essa pessoa se sente mais potente, né, mais aceita, não só por si como pelo outro. E isso aí amplia as suas relações sociais, melhora a sua dimensão sexual também. Professor, doutor Ricardo, a maioria dos seus pacientes procura o consultório buscando o quê? Quais são as dores desses pacientes? Isso que ele comentou é muito importante. Vê que ele começou falando com a autoimagem, a ideia de si. O que a gente precisa, como profissional, diferenciar? Se a motivação da mudança, da procura por uma modificação no corpo, ela vem da própria pessoa, que é importante, ou se vem por uma pressão de terceiros. Porque quando a gente fala do mundo adulto, geralmente são famílias. E às vezes a pessoa começa a ouvir do companheiro ou da companheira, tem que mudar, faz isso. E às vezes ela não está insatisfeita. E é difícil, às vezes, você entender de onde vem a motivação. Perfeito. Muitas vezes a mulher, ela teve filho, aí se dedica como mãe, como esposa, aí chega uma hora da vida, ela diz assim, poxa, eu mudei meu corpo. Ela sente a necessidade. Eu quero recuperar um pouco daquela minha autoestima. Quando essa motivação vem da própria pessoa, é maravilhoso. A gente entende que, poxa, eu vou devolver um pouco do empoderamento dela, melhorar aquela flacidez, corrigir de procedimentos estéticos, às vezes a saúde do rosto, rejuvenescimento. Mas quando a pessoa pensa que ao rejuvenescer, por exemplo, vai recuperar o relacionamento dela, que está desgastado, nesse caso a gente sabe que a cirurgia plástica não vai conseguir êxito, porque a motivação não é dela. Ela está, através da cirurgia, querendo buscar um outro objetivo. Uma fuga, né? Uma fuga. Ou querer voltar no tempo que não volta mais. E às vezes a gente tem que ter esse olhar para tentar entender a motivação. Doutor Ricardo, uma pergunta bem capciosa. Quando as pessoas procuram o seu consultório, sim, o que elas perguntam primeiro? O preço da cirurgia ou sobre os resultados que ela irá proporcionar? Bom, a gente sabe que quando a gente lida com o ser humano, a gente lida com uma gama bem variável de pessoas, né? Tem pessoas que perguntam, inclusive na rede social, toda semana, gente. Doutor, quanto é o preço? Quanto é a lipo? Preço é a pergunta assim, número 1. Às vezes não dá nem bom dia. Quanto custa? Eu vou falar de lipoaspiração, doutor, quanto é que tá uma base, assim, só para ter uma ideia. A gente não pode falar preço sem avaliar o paciente. A gente não pode. Eu fiquei perguntando ainda agora aqui. A gente tem que avaliar, por exemplo, uma lipo. Um paciente desse aí é carendo todo. Lá, por exemplo, no meu modo de atender, eu tenho uma equipe que depois que eu avalio, passo o caso para a equipe vai calcular. Equipe multidisciplinar. Porque a gente envolve o tamanho da cirurgia, a extensão de cirurgia, o hospital escolhido, o preço do anestesista, e materiais que a gente vai utilizar. Uma mamoplastia às vezes tem prótese, outra não precisa de prótese. Vão dar preços diferentes. E outra, prótese tem de todo o preço, né, doutor? Tem a dar mais caro. Tem um modelo que é mais caro. Assim, tem uma lipo maior, tem uma lipo menor. Então são preços diferentes. A gente não pode passar como se fosse um boneco. Sem ver, né? Sem ver, sem avaliar, sem... Ao a gente incentivar o paciente a ir numa consulta, a gente está primeiro respeitando a individualidade dele, para poder passar o orçamento de forma responsável. Mas, respondendo aqui, tu me falou, é variável. Às vezes a paciente, a gente explica, passa uma hora explicando o que a gente pode fazer para melhorar aquela queixa. Aí o paciente fala assim, bom, agora vamos ao que interessa, quanto é o preço? O mais importante, tudo que eu falei aqui. Tá certo. Mas assim,
Mas elas pedem para parcelar em 48 também, 60 meses? A gente facilita, porque assim, embora a cirurgia plástica esteja mais acessível às pessoas, a gente sabe que ainda é um custo alto. É alto. Envolve vários fatores, então, às vezes a gente realmente tem essa facilidade de dividir o procedimento, mas não em trocentas mil vezes, porque também a medicina não é um comércio. Professor Ranieri, a pergunta é o seguinte: como é que a psicologia, o curso de psicologia no Selma tem alguma cadeira específica para tratar dessa busca pelo belo? Olha, exatamente sobre essa questão, sobre essa dimensão, não, mas a gente aborda a questão do narcisismo em várias disciplinas, né? Essa questão de como a sociedade atualmente é uma sociedade da imagem. Padrões de beleza. Né? Onde você tem que seguir certos padrões socioculturalmente reforçados cotidianamente. Né? Isso nos pressiona, de algum modo, a querer buscar esses padrões. E aí você tem os grandes atletas, as atrizes, os atores, que são geralmente os modelos, modelas, são os parâmetros máximos, né, a serem alcançados. Lógico, nós nunca vamos conseguir ser iguais a eles, né? Mas essa busca faz parte... Ela é incessante, né? É incessante. As pessoas querendo ficar bonita para sair bem no Instagram, mas hoje também tem os aplicativos aí que fazem milagres, né, doutor? Filtro. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. A maioria dos seus pacientes, eles são de que gênero? É uma pergunta capciosa porque hoje... né, gênero é uma coisa muito polêmica, mas elas são do gênero masculino, feminino ou de outro gênero não determinado? 90% ainda é público feminino. É claro que assim, no meu modo de atuar, né? Por exemplo, o cirurgião plástico que atua com restauração capilar, o público dele vai ser a grande maioria masculino. Então, você dá direto, viu, doutor? Não tem nada. Por exemplo, tem cirurgiões que optam por fazer a restauração capilar, né? Então, o homem é muito mais acometido que a mulher com a alopecia. Então, no caso desse profissional, o público dele é excessivamente quase todo masculino. Tem também mulheres que procuram isso. Mas no nosso caso, maioria é mulher, 90%. Maioria é mulher. E a maioria é exatamente cirurgia de mama, mamoplastia, não é isso? Em primeiro lugar é a lipoaspiração e o implante mamário. Aí depois vem as outras cirurgias. Certo, muito legal. Como é que a psicologia trata essa questão do inconformismo com o corpo? Quem é magro quer engordar, quem é gordo quer emagrecer. Como é que ela trata? Olha só, isso aí é uma história bem comprida, né? E tem a ver com, às vezes, com o vazio existencial que faz parte constitutiva do nosso eu, né? A gente tem algo que nos falta e que a gente não consegue nomear e que a gente está sempre em busca disso. Sempre inconformado, né? Querendo mais. E está tangenciado por isso. Então, de algum modo, né, a sociedade também, desde muito cedo, nos estimula a querer ser bonito, a querer ter sucesso. Novelas, filmes, né? Aquela coisa. O instinto de competitividade é estimulado desde muito cedo e a gente acaba introjetando isso e buscando isso pra gente como certo, como o que realmente é desejado. Isso me lembra muito o retrato de Dorian Gray, né? Que ele já, né? Ele tá velho ali, mas aí ele vai se olhando no espelho e vai ficando novo, a cada dia ele vai ficando novo. E assim, vamos combinar, doutor, hoje a gente vive um eterno retrato de Dorian Gray, porque as pessoas, se você me olhar com 52 anos e há 10 anos atrás, você vai dizer, não, Ricardo, tu rejuvenesceste 10 anos. Mas por que eu rejuvenesci? Alimentação, o meu diretor não gosta que eu fale isso, alimentação e exatamente exercício físico. Então são coisas que a gente, né? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com Caça Like, não sai daí, hein? Tô em dúvida de qual curso escolher. Olá pessoal, voltamos agora a apresentar o Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. Meus queridos, o Grupo Selma tá podendo. Bom, nós vamos aqui continuar o nosso programa falando o seguinte: segundo especialistas, pessoas
que possuem uma busca exagerada por cirurgias plásticas ou por atividade física sofrem de dismorfofobia, que é uma doença psiquiátrica, afirmam os especialistas. Doutor Ricardo, qual o momento ideal para essas pessoas fazerem uma cirurgia plástica? Vamos lá. Uma vez identificado o problema ou a queixa do paciente, ele tem que estar preparado não só mentalmente, como tempo, né? Porque a cirurgia plástica envolve, embora a cirurgia ela demore durante um dia lá, aquela manhã da cirurgia, existe um período de recuperação. Então ela precisa se organizar no trabalho, precisa se organizar mentalmente, precisa se organizar financeiramente e com os familiares, que são são as pessoas importantes que dão apoio nesse momento de recuperação. O momento ideal é quando a pessoa estiver equilibrada em todos esses sentidos. Que aí ela pode fazer a cirurgia, ter uma recuperação, entender a cirurgia, entender os riscos e entender que esse período de recuperação é muito importante até chegar no resultado desejado. Entendi. Vamos falar agora, a gente falou muito dos casos aí não tão exitosos, né? Falamos do Naldo Mene, falamos aí do Marcos Mena. Agora a gente vai falar dos casos exitosos, né? Daqueles casos que serviram como vitrine para cirurgias plásticas no Brasil. E o primeiro caso que a gente vai falar aqui agora é da modelo Ângela Bismarck, de 56 anos. Né? Que ela é doutoranda em Ministério, bacharel em Teologia, bacharel em Design de Moda, atriz e apresentadora no canal no YouTube Fé e Beleza Divina Saúde. Vamos ver a imagem da Ângela Bismarck e ver aí que ela é realmente uma campeã e uma referência na cirurgia plástica no Brasil. Como vocês estão vendo aí que a Ângela Bismarck, ela tem aí vários locais onde ela fez cirurgias plásticas, né? As revistas de fofoca dizem que ela fez 42 operações, mas ela garante que foram apenas 10. Doutor Ricardo Palácio, Vamos lá. Você que conhece a coisa melhor do que todos nós, o que você me diz sobre isso? Bom, primeiro, fofoca é muito chato, né? O pessoal fica dando conta de quantas cirurgias ela fez. Eu acho que isso não cabe. Eu acho que é o corpo dela. Cabe ela decidir as inconformidades dela. O que a gente sempre alerta é pro exagero, né? Como você mencionou anteriormente, essa condição de dismorfofobia, ela está presente em 8% da população nos Estados Unidos. Que é o campeão em cirurgia plástica no mundo. Campeão. Então, o que significa? É uma inquietação excessiva com algum detalhe do seu corpo que muitas vezes é visualizado só pela pessoa que sofre. Ela põe uma lente de aumento em algum defeito que ela enxerga, e ela tem uma inconformidade. Então, quanto mais cirurgias plásticas essa pessoa fizer, isso não vai dar a ela um grau de satisfação com a autoimagem. Então, ela continua procurando buscando, e essa busca cabe ao profissional dizer, chega, tá bom. Sabe, o perfeito é inimigo do bom. Então, a partir do momento que ela está melhor, tem que estar feliz com aquilo e seguir a vida. E esse padrão que ele mencionou da indústria da beleza, e o Instagram está aí para mostrando filtro pra caramba, todo mundo perfeito. A vida do Instagram é perfeita, né? Ninguém é linda, ninguém tem problema. Isso gera, principalmente nas pessoas que estão formando sua personalidade, muitas vezes essa inquietação de querer estar parecendo com A ou com B. E a gente, como profissional, a gente tem que pegar essa pessoa, não, olha, calma, tá tudo bem, está melhor do que estava. Às vezes, quando a gente mostra a foto, a paciente diz assim, sou eu, era você. Ela passa deletar a imagem que ela tinha, ela passa a procurar defeito na nova imagem. Entendi. E a gente tem que frear bem aí. Tem que ter um cuidado. E aí a psicologia, doutor Ranieri, meu amigo Ranieri, Mário Ranieri, como é que a psicologia, ela vai ter esse olhar com essa pessoa, esse cuidado? Ricardo, nós vamos tentar incentivar o autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, quanto melhor você se conhece, você consegue se avaliar de uma forma mais assertiva e perceber realmente até onde você pode ir, você deve ir, é necessário ir, né? E aí, para isso, a gente vai estar lançando várias perguntas para essas pessoas durante os processos de acompanhamento psicoterápico, para que a gente possa promover nela essa autoanálise, essa autoavaliação, né? Essa maior
compreensão de si mesmo, do que lhe move em busca daquela transformação, daquelas mudanças, para que ela possa, por conta própria, ampliando a sua visão acerca do que ela traz, né, fazer suas escolhas, tomar suas decisões. Então esse é o nosso trabalho, é possibilitar a ampliação desse autoconhecimento junto a essa pessoa para que ela possa tomar decisões mais assertivas possíveis. Ricardo, qual é esse limite entre o saudável e o exagero? Perfeita pergunta, muito difícil de responder, por sinal. Vamos lá, Ricardo. Aquela velha história, o Voltaire falou assim, o perfeito é inimigo do bom. Digamos que a gente classifique a beleza, que é muito difícil classificar a beleza, porque o conceito de beleza envolve muito subjetivo. Numa escada, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Às vezes a pessoa quer chegar lá. Essa busca da perfeição é um problema. A busca da melhoria é super válida, saudável, se gostar, se empoderar é super saudável. Mas a procura daquela perfeição que não existe vai gerar numa pessoa uma frustração que daqui a uns anos ela vai olhar para trás, poxa, eu era bonita, mas eu não me gostava. Então ela perdeu de curtir a vida, de apreciar a sua existência, porque estava procurando defeitos. Entendi. É difícil, acho que ele tem mais know-how para saber diagnosticar isso do que eu. Mas a gente percebe no consultório, você faz uma cirurgia, pô, ficou legal, maravilha, vê que ela muda às vezes até o vestuário, ela passa a melhorar sua postura, principalmente, por exemplo, a paciente tem a mama muito grande, ela tende a se retrair. Você diminui uma mama muito grande, ela passa a usar um vestuário diferente, passa a usar roupas que ela não usava. Ela passa a querer mostrar que ela fez uma mudança corporal. Da mesma forma, uma paciente que não tinha mama, hipomastia, que põe prótese, ela passa vai fazer um vídeo de Instagram, ela passa a filmar, mostra um pouco, porque ela está feliz. Quando a gente percebe uma felicidade genuína, maravilha. Aí não importa se é uma cirurgia ou 10 cirurgias, desde que seja algo saudável. Então, quando a gente percebe que ela começa a referir aquela coisinha pequena, você olha um todo de vantagem, mas você olha com lente de aumento aquilo que não está simétrico, e a gente é um ser humano assimétrico, a gente percebe que por não... natureza. Por natureza. Tanto que quando as mulheres vão tirar uma foto, deixa eu tirar esse lado aqui que eu sou mais bonita. Então a gente não é igual nem da cabeça nem o pé. Eu sou bonito de todos os lados, sabe? Acima, de lado. Aí é contigo. Autoestima tá na mas isso é importante. Mas aí é aquela coisa, né? Aí, vamos lá. Se você não se amar do jeito que você é, você tem que procurar ficar bonito para você se amar. Não é? De algum jeito você tem que se amar. Né? Tem gente que já nasce lindo como eu, tem gente que precisa fazer plástica, implante, enfim. Que não é o meu caso. Tudo bem, cara. Bom, vamos agora falar sobre... Vamos falar sobre pós-operatório, Dr. Ricardo Palácio. Bora lá. E deve ser uma fase muito difícil, né? E alguns pacientes juram que nunca mais querem fazer cirurgia plástica. Você teve algum momento assim, Dr. Ricardo, algum paciente? Eu acho que isso é meu dia a dia, né? Dependendo da cirurgia. Quanto maior a associação de cirurgias, por exemplo, eu faço uma cirurgia mais extensa, que a gente chama de associação cirúrgica. É um pós-operatório mais puxado, porque envolve uma área maior operada, então o pós-operatório costuma ser um pouco mais trabalhoso. A vivência do pós-operatório é muito individualizada. Tem gente que sente mais dor, tem gente que não sente dor, a ponto de eu fazer uma lipoabdominoplastia numa paciente, e aí, tá tomando remédio? Não, nem tô. Eu falo, meu Deus, eu estaria tomando. Então, essa experiência da modificação, ela envolve algumas fases. E a primeira das fases é a negação. Ela estava bem, de repente ela está numa cama, sem poder fazer isso e aquilo, então ela pensa, eu nunca mais vou fazer isso. Vai passando o tempo, ela vai se sentindo melhor, ela vai começando a enxergar o benefício do procedimento, da transformação, e ela passa a sentir orgulho. Então é aquelas fases, negação, aceitação, e aí essa coisa de, eu não devia ter feito isso, eu falo, na primeira semana, tu vai me odiar, depois tu vai começar a entender como foi bom isso pra Ficou muito famoso essa questão do pós-operatório, o influenciador digital Carlinhos Maia, ele fez vários vídeos ali, sentindo dores e tal, aquela coisa. Eu queria só que a gente olhasse uma imagem dele aqui que ele postou nas redes sociais e ficou muito famosa, dele no pós-operatório. Vamos olhar. Ele com a cinta, com aquela cara de dor ali, de sofrimento. E agora nós vamos ver a outra imagem já do resultado, doutor Ricardo. Vamos ver como é que ficou com barriga de tanquinho, doutor Ricardo. É exatamente as fases que eu estava comentando. No começo, ai, socorro, meu Deus, estou sofrendo. Olha a imagem. E depois... Barriga de tanquinho, corpo escultural, e aí está fazendo o maior sucesso. Quer dizer, valeu... Lacrou. Valeu o sofrimento, doutor Ricardo. Fale, como eu te falei, tudo depende de como você enxerga, né? Quando você tem
um entendimento, uma compreensão muito clara que tu vais passar por esse processo até chegar na felicidade, esse processo ele se torna mais suave. A psicologia também tem esse lado, né, de tratar o pós-operatório, de tratar essas dores ocasionadas pelas cirurgias, enfim. E aí? A gente foca mais esses aspectos no pré-operatório, né, para que o paciente tome consciência disso que ele vai passar. Primeiro que ele vai passar para tentar alcançar o que ele deseja. Então, o psicólogo ele é um perguntador, né? Nós não falamos, nós perguntamos e escutamos para que a pessoa, a partir das suas respostas, encontre as suas respostas, né? Então, assim, nós tentamos clarificar junto ao paciente, vem cá, você sabe, você tem consciência de como será seu pós-operatório? De como ficará essa parte do corpo os primeiros dias, as primeiras semanas? Porque ele não vai para a cirurgia, vai sair perfeitinho como ele deseja, não. Ele vai sair ali com inchado, né? Machucado, inchado. E aí ele vai ter que saber lidar com isso, cheio de cinta, durante algumas semanas. Drenos, às vezes. Cheio de não pode. Exatamente, questões, né? Não pode sair no sol, tem certo tipo de alimento. Então tudo isso tem que ser pensado. E outra coisa, você vai ganhar ali algo que você deseja, você vai ganhar uma melhoria na tua dimensão estética, mas você também vai ganhar uma cicatriz. Com certeza. Você tem que estar preparado para conviver com ela. Pessoal, né? Não tem como falar de cirurgia plástica sem a gente falar de outra pessoa, outra celebridade Quem que será? ficou famosa. Quem será? Quem será? Quem será? Quem acertar vai ganhar um prêmio aqui. Anitta, será que é a Anitta? Não, é a Gretchen, a cantora Gretchen. Ela já fez várias lipoaspirações, inclusive Polêmica. A nossa pesquisa aqui conta que ela, desde 1983, ela vem fazendo aí cirurgias e procedimentos para ficar bonita, e parece que agora ela conseguiu ficar mais bonita. Parece que essas últimas cirurgias que ela fez, tanto na face, houve um né, rejuvenescimento. houve e realmente a beleza dela apareceu. Né, porque a gente tinha visto assim, umas coisas assim, não tão legais. Vamos olhar a imagem da Gretchen para ver como é que ela ficou? Ela que mexeu no rosto, mexeu no seio, trocou prótese de mama, fez lipo e aproveitou e também deu uma recalchutada no marido. Mas olha só como é que ela ficou. É porque esse é isso completo. Olha como é que ela ficou. Ela ficou bonita, Gretchen. Bom, pessoal, vamos aqui às curiosidades, né? Todo mundo tem. Da cirurgia plástica. Vamos ver aqui. Nós conseguimos aqui o ranking, doutor Ricardo, dos países que mais fizeram procedimentos cirúrgicos em 2020. É a última pesquisa, tá? Só lembrando, é de 2020, mas foi publicada em 2022, tá? Então, os Estados Unidos, ele lidera esse ranking, depois vem Brasil, Rússia, México, Alemanha, Turquia. Aliás, a Turquia, é bom falar o seguinte, eles são campeões em implante capilar. Né? Foi muito implante nariz lá. Nariz, exatamente. A Argentina e a Índia. E vamos falar aqui também, gente, a gente não tem como falar de cirurgia plástica sem lembrar dele. Dele que foi o seu professor, doutor Ricardo, o doutor Ivo Pitangui, que faleceu em 2016, o maior cirurgião plástico do mundo. Como é que foi essa sua convivência com o doutor Ivo Pitangui? A gente chamava ele de professor, né? A gente tinha uma reverência por ele absurda. Pelo conhecimento dele, pela calma dele, ele era uma pessoa que chegava, por exemplo, no ambiente de discussão de casos, a gente falava que ele tinha um toque de Midas. Ele simplificava como a gente interpretava. Às vezes a gente discutia, faz isso, faz aquilo. Não, você faz isso aqui, tal, fica bom, e ficava bom. Então, assim, o professor, ele trouxe a importância e o respeito da cirurgia plástica, tanto reparadora quanto estética, brasileira para o mundo. Então ele foi o grande responsável. Virou referência mundial em cirurgia plástica. Vinha as atrizes de Hollywood para o Brasil, isso é famoso, é notório, vinham operar com ele. Exatamente. Então ele deixou um legado. A gente tem cirurgiões hoje atuantes no mundo inteiro que se formaram pela escola do professor Pitangui. Muito bom. Falar em formar, gente, pessoal, é o seguinte, para se tornar cirurgião plástico, o cidadão sofre, meu amigo. Ele tem que fazer 6 anos de graduação em medicina, 3 anos de residência em cirurgia geral, mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Ao todo são 12 anos dedicados à profissão. Doutor Ricardo, foi assim com o senhor? Desse jeito.
Ainda tem um tempinho, porque assim, ó, na verdade os acessos não são necessariamente diretos. Você termina a faculdade de medicina, que já são também 6 anos, aí você vai brigar por uma vaga na cirurgia geral. E aí você está concorrendo com outros colegas que também fizeram medicina. Diferente do Enem, que você está concorrendo com pessoas que às vezes estão aventurando, tentando passar, não estudaram. Mas se você está concorrendo com pessoas que fizeram medicina, digamos que elas têm um método de estudar bem. Então é uma vaga bem difícil entrar primeiro para a cirurgia geral, depois para a cirurgia plástica, e depois que termina o curso de cirurgia plástica, você ainda vai fazer uma prova de proficiência. Se você, de toda a matéria da cirurgia plástica, uma prova nacional, que geralmente é feita em São Paulo. Sociedade Brasileira de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ser aprovado cirurgião plástico. Então legal. tem todo esse trâmite aí. Todo esse processo aí, né? Para começar do zero. Tanto, né? Esse tanto. Mas também o retorno financeiro. Eu não conheço o cirurgião plástico pobre, doutor Ricardo, me conta. Bom, vamos lá. As 5 cidades mais procuradas para se fazer cirurgias plásticas no Brasil são: primeiro lugar, Rio de Janeiro; segundo lugar, São Paulo; terceiro lugar, Minas Gerais; quarto lugar, Distrito Federal; e quinto lugar, Goiás. Aliás, é bom falar aqui, doutor Ricardo, que as pessoas procuram Goiás porque dizem que lá a cirurgia é mais barata, porque diz que tem muito cirurgião plástico, é isso? Isso é verdade. Na verdade, assim, essa pesquisa provavelmente deve ser por números absolutos, né? São Paulo e Rio estão na frente por serem estados mais populosos, mas em termos de concentração de cirurgião plástico por habitante, Goiânia é a capital brasileira que tem maior concentração de cirurgiões plásticos. Então, quando tu tens uma concentração muito grande, tu vai ter uma amplitude de preço maior. Tu tem desde o muito caro ao muito barato por uma questão de oferta e demanda de mercado. Bom, pessoal, nós estamos nos aproximando aqui do final do programa. Está acabando, doutor Ricardo. Para a pessoa entrar no jogo da vida. Vamos tratar como se a vida, né, no jogo da vida, para jogar aquele jogo bem jogado e conseguir fazer o gol, a pessoa tem que estar bonita? Eu penso que não. Eu penso que a pessoa tem que estar bem consigo. Não precisa estar linda nem para os outros avaliarem, mas ela tem que estar em paz. A beleza, ela está muito além da questão da estética. Está linda ou não está linda? Muito bem. Eu não sei se eu respondi, cara, mas... Professor Ranieri, o que você diz sobre isso? Olha, são questões muito subjetivas, né? Mas eu concordo com o Ricardo. Eu penso que estar bem consigo mesmo é o principal, né? É o mais importante. Agora, lógico, a beleza... Existem pesquisas hoje que demonstram que pessoas bonitas, as portas se abrem mais facilmente para elas. Isso também é verdade. Elas são mais aceitas, às vezes nem tanto pelos comportamentos que emitem, que apresentam, mas pela sua graciosidade, né, pelo seu padrão. Isso é fato. Agora, isso não dá sustentação a ninguém. Para que você se sustente em uma profissão, em um meio, você vai ter que demonstrar habilidade, conhecimento, equilíbrio, Equilíbrio é chave. Habilidade para se relacionar interpessoalmente de forma positiva. Então, são todas outras questões que também são fundamentais para você ter sucesso, você ser bem sucedido socialmente, profissionalmente. Doutor Ricardo, para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa, nosso podcast, Caça Like, é importante a gente falar o seguinte: quantos quilos a pessoa que deseja fazer uma cirurgia plástica pode perder ou pode ser retirado do seu corpo? Vamos lá, vamos só adequar, porque assim, essa medida não é em quilos. Porque tem uma pessoa que é maior, ela pode ter mais quilos retirados do que uma pessoa que tem menor estatura. A gente fala em percentual. O limite de segurança para, por exemplo, uma retirada numa lipoaspiração ou lipoescultura é de 5% a 7%. Vamos colocar 7% do peso corpóreo. Então, geralmente, se a gente pegar uma faixa entre 50 quilos e 100 quilos, 100 quilos, claro que não, né? Mas assim, 80 quilos, a gente vai ter uma média de 3 quilos a 5 quilos, que é o que a gente normalmente retira com a lipoaspiração. E por que esse limite? Porque a lipo, pela própria indicação do método, não é um método de emagrecimento. A lipoaspiração é um método de tratamento de gordura localizada. Então, a pessoa não pode estar obesa para fazer uma lipo, ela tem que estar emagrecida, pode estar um pouquinho acima do peso, sobrepeso, mas com gordura localizada. E aí a gente tem esse limite de segurança. Pessoal, considerações finais. Uma pergunta agora para os dois, para a gente encerrar o programa. Vamos lá. Se vocês tivessem que fazer uma cirurgia plástica, doutor Ricardo,
qual cirurgia você faria? E professor Ranieri, qual você faria? Olha, eu acho que eu ia tentar diminuir um pouco a barriga. Apesar de ela não tá me incomodando muito, mas eu penso que seria por aí. Diminuir o chope, Ou então chope, o nariz também, deixar ele mais... Nariz, né? Mais bonitinho. Mais bonitinho. Olha aí, padrão Richard Gere. Por aí. Doutor Ricardo. A minha cabeleira está começando a ficar um pouco rala, mas na hora que ela começar eu vou botar Não, um mas cabelinho. não, vamos lá, vamos combinar. Não, tá começando. Não, você tá mas eu falei agora, não tô. Você tá me zoando, eu já doutor. pensei, porque tá. Doutor, às você vezes tá me quando molho o zoando. cabelo, fica parecendo coisa Pô, cabeluda. cabeludão aí, tá falando Cara. em cabelo ralo. Não, doutor Ricardo, para com isso. Fica à vontade. Para com isso, tá me Não, zoando. uma lipo aqui pra diminuir. Pessoal, Uma lipo. vamos ficar por aqui e até semana que vem com o Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. Obrigado pela presença, doutor Ricardo Palácio, cirurgião plástico, Obrigado. professor Ranieri, preceptor e psicólogo do curso de psicologia da Universidade Selma. Semana que vem a gente volta. Beijo! Valeu!